Boa noite, tudo bem? Meu nome é Pedro, eu sou aluno do curso de Sistemas de Informação da Faculdade da Unip e hoje eu estou aqui nesse vídeo para ensinar para vocês, para mostrar para vocês como que funciona um programa em Python na prática. Então, o conceito básico, o título dessa videoaula é Prática Básica em Python para Iniciantes, ok? Então vamos lá. Para começar, primeiramente a gente tem que baixar o Python, ok? Para que a gente possa estar fazendo o nosso programa. Então, esse site aí vai estar aparecendo aí no link da descrição, ok? A gente vem aqui em Downloads e a gente vem em Download Python, ok? Você vai baixar o Python e aí vai estar executando ele, ok? Não tem erro, não tem segredo, é bem simples e fácil, ok? Já com o Python baixado, ele vai vir aqui dessa forma, ok? Então a gente vai pegar e abrir ele aqui. E ele vai abrir a tela de execução. É aqui que ocorre todo o procedimento do nosso programa depois que ele já está pronto. Depois que a gente vai rodar o programa. Depois que a gente vai colocar ele para funcionar. Ok? Então vamos lá. Não é aconselhável a gente escrever o nosso código aqui. Porque tem algumas diferençazinhas. Então a gente vai vir em New File. Ok? E aí ele vai abrir uma aba em branco para que a gente possa estar rodando o nosso... para que a gente possa estar escrevendo o nosso programa aqui, ok? Bom, pessoal, vamos lá. Então, já aqui dentro do programa, a gente tem algumas palavras nativas dentro do Python, tá? Assim como outras linguagens de programação também têm suas palavras nativas, e elas servem para que a gente possa estar usando comandos específicos dentro do programa, e elas não podem ser usadas para nenhum outro tipo de coisa, tá? Seja para declarar um tipo de variável, ou declarar a própria variável, ou qualquer outra coisa, ok? Ela vai ser nativa do programa para aquela ação específica. Palavras essas a gente tem como, por exemplo, o input, tá? O input, ele vai pedir para que durante a execução do programa, ele mostre na tela ao usuário, uma frase. Então, por exemplo, eu posso pedir durante a execução do programa que ele mostre a frase digite a sua idade, ok? Então eu quero que ele mostre essa frase e ele vai mostrar essa frase com o comando input, ok? Tudo que eu quero entre texto, é importante ressaltar isso, eu tenho que colocar entre aspas, ok? Se eu não colocar entre aspas, ele vai entender como uma outra função, vai dar erro, tá? Porque pode ser que não esteja declarado, pode ser que não faça parte do programa. Então, se eu quero colocar como texto, coloco entre aspas, abro aspas, fecho aspas, tá tudo certo, ok? Seguindo para a próxima palavra nativa do programa, a gente tem o print, tá? O print, ele vai mostrar na tela, ao final da execução do programa, os valores que foram calculados, os valores que foram atribuídos às variáveis, ele vai estar mostrando ao final do programa, tá? Então, eu tive a variável A, eu tive a variável idade e eu tive a variável soma. Então, eu peço para ele mostrar essas três variáveis e ao final da execução do programa, ele vai estar mostrando, ok? Vamos pedir para ele mostrar um texto, tá? A gente vai fazer o primeiro código aqui que a gente tem, então, é o mais básico de todos, é o que geralmente todas as linguagens de programação usam. Vamos fazer o print Hello World, né? Olá Mundo. Então, abre aspas, Hello World. Ele vai estar mostrando exatamente essa mensagem no nosso programa, ok? Eu vou colocar isso aqui entre jogo da velha, tá? Entre hashtag, para que ele identifique que isso aqui é um comentário e não faça nenhuma execução com essa linha de comando, ok? Para estar executando o programa, a gente pode vir aqui na aba Run e clicar aqui nessa primeira opção. Ele vai pedir para a gente salvar. A gente salva, já tenho ele salvo, ok? E aí ele vai estar executando o nosso print, tá? A nossa linha de código. A gente também pode estar executando o programa apertando o F5, ok? Apertou F5 e ele vai estar rodando. E aí nós temos a nossa primeira linha de código sendo executada pelo programa, ok? Então vamos lá agora passar para a declaração de variáveis, tá? A gente vai falar sobre os tipos de variáveis, quais são eles, como declarar uma variável, operadores lógicos. Então vamos lá. Cara, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar tudo isso daqui entre aspas duplas, três aspas duplas, para que ele possa identificar tudo isso como comentário e não ser executado, ok? Então vamos lá.
Para as variáveis, a gente tem alguns tipos de dados que vão ser inseridos pelo usuário que são atribuídos às variáveis que a gente vai declarar. A gente tem variáveis do tipo int, que são variáveis inteiras, ou seja, elas vão receber números inteiros, ok? Então, 5, 10, 15, 20, 100, 1000, 200, 300 são números inteiros que vão ser atribuídos a variáveis do tipo int, dados do tipo inteiro, ok? Seguindo nessa lógica de números, a gente tem as variáveis do tipo float, tá? São variáveis que vão receber dados numéricos quebrados, ok? São números reais. Então, eu quero, por exemplo, definir o número de pi. Eu vou estar definindo pi sendo uma variável do tipo real, do tipo float, que vai receber o valor 3,14, ok? Por fim, porém não menos importante, eu quero definir uma variável que vai receber texto. Então, por exemplo, eu quero criar uma variável que vai receber o meu nome. Essa variável ela vai ser string, ok? Ela vai ser uma variável que vai ser atribuída a ela dados do tipo caracteres, letras, ok? Símbolos. Então, a gente tem esses três principais tipos de dados de variáveis. Existem outras também, mas porque a gente vai estar utilizando aqui, essas três são mais do que suficientes, ok? Seguindo aqui, a gente tem os operadores lógicos e sinal de atribuição, ok? Então vamos começar com o sinal de atribuição. O sinal de atribuição que a gente vai estar utilizando aqui é o igual, ok? O sinal de atribuição ele vai funcionar da seguinte forma. Eu tenho uma variável e eu quero atribuir um valor a ela, ok? Uma variável do tipo inteiro, tá? Que vai receber o número 10, por exemplo. Então, tá aqui a variável, eu quero atribuir esse valor a ela. Nesse meio eu vou colocar o sinal de igual, ok? Eu vou mostrar isso para vocês um pouquinho mais para frente. Seguindo agora com os operadores matemáticos, a gente tem o menos, tá? O sinal de subtração. Então eu quero subtrair um número pelo outro, eu vou colocar, por exemplo, 20 menos 10, eu vou colocar 20 tracinho 10, ele vai estar subtraindo. Sinal de soma, ok? O sinalzinho de mais, ele vai estar somando os valores, então 20 mais 10. Sinal de multiplicação, aqui vai ser o sinal de asterisco, ok? Quero multiplicar o número, então vou colocar, por exemplo, 20 asterisco 10 para ele estar realizando essa multiplicação, ok? E por fim, porém não menos importante, temos a divisão, vai ser o sinal da barra, para a gente poder estar fazendo, para que o programa entenda e faça a divisão de dois números, ok? Então eu quero dividir 20 por 10, vou colocar 20/10, certo? Então vamos lá. Para que vocês possam entender o tipo de variável, tá? Eu vou dar um exemplo aqui. Eu quero que o programa receba uma variável que vai ter o meu nome. Então, criativamente, vou chamar a variável nome de nome. Vai receber com o sinal de atribuição igual, variável do tipo str, variável string, variável de texto. Eu vou pedir para que o programa execute a mensagem na tela, tá? Então, vou colocar aqui um input, tá? Tô falando para ele, execute mostre durante a execução do programa a seguinte mensagem. Digite o seu nome. Tudo isso para o usuário, ok? Vai ser mostrado na tela do usuário. Fechei um parênteses, fechei outro parênteses, ok? Abri um parênteses, eu fecho um parênteses depois da execução do comando. Abri dois parênteses, eu fecho dois parênteses também. Continuando, eu quero que o programa receba uma variável que vai ter a minha idade. Então, eu vou chamar aqui de idade, vai receber com o sinal de atribuição igual uma variável do tipo inteiro, ok? A minha idade é 19, então eu quero que a idade receba o número inteiro 19. Então, vou pedir também para que durante a execução do programa, ele mostre a seguinte mensagem. Digite a sua idade, ok? Fechei um parênteses, fechei outro parênteses. Essa execução, essa expressão está fechada, ok? E por fim, porém não menos importante, a fim de exemplo, vou colocar também uma variável que vai receber dados do tipo real, do tipo float, tá? Então vou colocar aqui pi, que foi o exemplo que eu acho que eu dei no começo, vai receber com o sinal de atribuição igual o tipo de dado float, tá? E vou pedir para que durante a execução do programa ele mostre a mensagem
digite o valor de π. Ok? Fechei um parênteses, fechei dois parênteses, como eu tinha aberto. Ok? Então aqui a gente tem três variáveis de tipos de dados diferentes: string, inteiro e float, tá? Texto, números inteiros e números reais, que vão ser valores que vão ser atribuídos pelo usuário ao programa, ok? Por fim, porém não menos importante, o programa ele vai estar executando essas três variáveis, essas três linhas de comando. Porém, ao final da execução do programa, ele não vai mostrar quais foram os resultados que foram atribuídos às variáveis, tá? Então, o que a gente precisa fazer para que ele mostre o que foi armazenado em cada variável? A gente vai precisar fazer um print, ok? Então, print, e aí a gente vai colocar as variáveis no seu nome primário para que o programa possa mostrar ao final da execução o valor que foi atribuído a elas, ok? Então, nome, separadas todas elas por vírgula, ok? Idade e π, tá? Lembrando uma coisa, se você declarou uma variável com a primeira letra maiúscula e o restante minúscula, você tem que continuar declarando ela dessa maneira, ok? Se você declarou ela somente tudo minúsculo, você vai continuar declarando ela ao longo do programa somente minúsculo. Se você declarou ela toda maiúscula você vai ter que definir ela durante todo o programa e assim sucessivamente, ok? Então, print nome, print idade, print π. Vamos rodar o nosso programa, vou dar aqui um F5. Lógico que ele vai dar erro, porque isto daqui não pode ser executado, tá? Eu vou colocar tudo isso daqui como aspas duplas, 3 aspas duplas, para que ele entenda que é comentário. E agora a gente vai rodar o nosso programa. Digite o seu nome, Pedro. Digite a sua idade, 19. Digite o valor de π, 3.14. Por que 3.14 e não 3,14? Porque o programa ele entende como o padrão americano, ok? Então o padrão americano é 3.14 e não 3,14, como a gente tem aqui no Brasil, certo? Então vamos lá. A gente fez o nosso segundo programa agora, ok? A gente criou três variáveis de tipos de dados diferentes, pediu para o programa executar, ele executou, e ao final ele mostrou quais foram os valores atribuídos a cada uma das variáveis, ok? Bom, vamos lá. Eu coloquei aqui tudo entre aspas duplas, 3 aspas duplas no começo, 3 aspas duplas no final, para que ele possa entender que é comentário, e eu não quero que isso seja executado durante o programa, que a gente vai estar fazendo agora, ok? Então vamos lá. Vou estar ensinando para vocês agora estrutura de condição, tá? A gente vai ter o if, tá? O if, na tradução literal para o português, ele vai ser o nosso se. Então a gente vai ter if, que vai estar declarando se aquela linha de comando que o programa vai estar lendo, se ela vai ser verdadeira ou se vai ser falsa, tá? Então eu posso estar dando um exemplo de se, né, if a maior que 10 for verdade, faça isso. Se não, tá? É o else. Então a gente tem if a maior que 10, faça isso. Else, se não, faça aquilo, ok? Então a gente tem o if e o else como estrutura de condição. E por fim, porém não menos importante, a gente tem a junção dos dois. A gente tem o elif, tá? A gente vai ver durante a execução do próximo programa que a gente vai fazer. Eu vou dar exemplo da utilização do else e do elif. O que seria o elif? O elif, ele é o else seguido de um if, ok? Então a gente tem se não, se, e para a gente poder estar juntando os dois, para poder estar economizando uma linha de comando, a gente tem o elif, ok? Como eu falei, a gente vai estar fazendo isso na execução do programa, e eu vou estar mostrando tanto o else com um if seguinte, como a junção do else com o if, que forma o elif. Passando para frente, a gente tem o end, que vai ser o nosso e na tradução para o português, ok? Então a gente tem, por exemplo, if a maior que 10 and a menor que 20, tá? Então o end ele vai estar dando essas duas opções para gente. Lembrando que o end ele tem a função seguinte:
essas duas execuções, elas precisam ser verdadeiras para que o programa continue executando a próxima linha de comando. Então, por exemplo, if a maior que 10 and a menor que 20, essas duas precisam ser verdadeiras para que ele execute a próxima linha de comando. Caso contrário, ele vai seguir para a condição se não, porque uma delas vai ser verdadeira e não faz sentido continuar com o programa na próxima linha de comando, ok? E a gente tem também o OR. O OR ele vai estar assumindo função de ou na tradução literal para o português. Então, nesse mesmo exemplo que eu dei para vocês, if a maior que 10 ou if a menor que 20, basta uma dessas duas condições serem verdadeiras, uma dessas duas execuções serem verdadeiras, para que o programa continue a execução dele na próxima linha de comando, ok? Como eu falei, a gente vai ver isso na prática agora com o próximo programa, que por sinal é o próximo e o último, tá? Esse vídeo já está ficando bem longo. E vai ser um programa que requer um pouco de atenção, mas não é bicho de 7 cabeças, tá? O programa ele vai ser o seguinte, a gente vai fazer que o programa identifique se é um triângulo escaleno, isósceles ou equilátero, ok? Então vamos lá. Vou colocar tudo isso daqui de novo como aspas duplas, 3 aspas duplas, para poder o programa identificar que isso daqui é texto, tá? É comentário e não execute durante o programa. Então vamos lá. Para fazer esse nosso programa, eu preciso de 3 variáveis iniciais, tá? Que vão ser os 3 lados do triângulo, ok? Então vou estar declarando elas aqui. A recebe com o sinal de atribuição igual uma variável do tipo float, ok? É o lado de um triângulo, ele pode ser um número real, muito provavelmente vai ser um número real. Mostre na tela durante a execução do programa a seguinte mensagem: insira o valor do lado A. Fecha o parênteses, fecha outro parênteses porque eu abri 2 e eu fecho 2 depois da execução da linha do comando. Mesma coisa a gente vai estar fazendo para as outras 2 variáveis que a gente precisa estar criando, ok? Então vou copiar elas aqui. Só um segundo. Copiei, colei. Agora a gente só altera as informações para poder estar criando uma segunda variável. E por fim, porém não menos importante, a gente faz a mesma coisa com o C, com a nossa terceira variável, tá? Variáveis criadas, variáveis declaradas. Agora sim, a gente vai estar fazendo a execução do programa em si. Aqui a gente vai ter a nossa primeira estrutura de condição dentro de um programa, ok? Então aqui a gente vai ter o nosso primeiro if, tá? Esse if ele vai estar identificando se os valores que o usuário inseriu, né, na variável A, B e C vão ser suficientes para formar um triângulo, ok? Então a gente vai estar colocando aqui se A, né, if A mais B for menor, deixa eu ver, se A mais B for menor que C, or A mais C for menor que B, or B mais C for menor que A, ele vai fazer o seguinte. Lembrando sempre que no final de você escrever essa linha, tá, da estrutura de repetição, da estrutura de condição. Estrutura de repetição é uma outra coisa que vocês aprendem mais para frente. O sinal de 2 pontos, ele vai estar assumindo a função de então. Então a gente vai estar lendo da seguinte forma: if A mais B menor que C, or A mais C menor que B, or B mais C menor que A, então, que é a função dos 2 pontos, faça a seguinte execução: print não é um triângulo, ok? Então, entre aspas, não é um triângulo. Como assim não é um triângulo? Se A mais B menor que C, ou A mais C menor que B, ou B mais C menor que A, se uma dessas
for verdadeira, vai ser um triângulo. Agora, se nenhuma delas for, não vai ser um triângulo, ok? Vamos lá. Fizemos a nossa primeira condição, o nosso primeiro if, tá? Agora eu vou mostrar para vocês o else, tá? O else depois seguido de um if. E aí, por fim, eu mostro o elif para vocês, ok? Então vamos lá. O else ele tem que estar na mesma linha, na mesma indentação do que o if, tá? Para que ele possa funcionar. Então, else, vamos lá, if, ou seja, se não, se A igual B and A igual C, dois pontos, print equilátero, tá? O que eu tô querendo dizer com isso? Eu criei aqui um else, tá? Um se não for aquela primeira condição, vai ser a segunda. Então, se A for igual a B e A igual a C, aqui faltou eu fechar um parênteses, né? Ele vai ser um triângulo equilátero. Vocês podem estar se perguntando por que eu usei dois sinais de igual para poder estar me referindo se um valor é igual ao outro. Quando a gente usa um sinal de igual, como eu já mostrei para vocês, ele está identificando que aquele sinal é um sinal de atribuição de valor a uma variável. Então, se eu colocar apenas um sinal de igual aqui, por exemplo, ele vai identificar que eu estou falando A vai receber o valor de B, ok? E não é isso que a gente quer comparar o valor de A com o valor de B. Então, a gente coloca igual, para que ele possa fazer essa comparação, tá? Então, vamos lá. Else, se não, if, se A for igual a B, and A igual a B e A igual a C, ele é um triângulo equilátero, ou seja, a gente está falando que A é igual a B, que A é igual a C. Então, A igual a B igual a C, são três lados iguais, ele é um triângulo equilátero, certo? Se não, se ele for um triângulo isósceles, um triângulo de dois lados iguais, a gente vai estar fazendo agora, tá? Então, agora a gente vai estar fazendo a junção de else com if. A gente vai estar fazendo um elif, tá? Então, vamos lá. Elif, dois pontos, não precisa de dois pontos. Aqui a gente vai estar fazendo a execução do programa dessa linha de código. Então, A igual a B, or B igual a C, or A igual a C, ok? Dois pontos, print, esse é um triângulo isósceles, tá? Então, se ele não for um triângulo equilátero, ele vai verificar se é um triângulo isósceles. Por fim, porém não menos importante, agora a gente vai ver se ele é um triângulo escaleno. Só que a gente não precisa estar criando um else e um if ou um elif para isso. A gente tem três possibilidades. Ou ele é um triângulo equilátero, ou ele é um triângulo isósceles, ou ele é um escaleno. Como a gente já fez a verificação dos dois primeiros, a gente pode falar, se não é um, se não é outro, ele vai ser o terceiro, ok? Então, se não é equilátero, se não é isósceles, ele vai ser escaleno, ok? Agora tem um ponto importante, tá? Que eu quero que vocês prestem bastante atenção. Eu fui escrevendo o programa e só depois eu fui me dar conta da indentação do programa, tá? Eu falei isso no começo, só que aí depois eu me perdi e agora eu vou arrumar para mostrar como que funciona, tá? Então, eu criei o primeiro if e logo em seguida eu criei o else. E eles estão na mesma linha, tá? De execução, eles estão no mesmo bloco de comando, eles são o bloco de comando. Quando eu criei o segundo if, tá? Tem o if, tem o else e depois tem o if. O elif eu não coloquei na mesma linha que o if, tá? Que o segundo if, tá? Então deixa eu marcar aqui para vocês entenderem o que eu tô falando.
Quando eu criei esse if, eu criei toda a execução do comando, né, do bloco de comando, e esse elif, ele não está na mesma linha que esse if. Então, por isso, vai dar problema no nosso código. O que a gente tem que fazer? A gente tem que consertar e colocar na mesma linha, tá bom? É o mesmo bloco de comando. E aqui a gente só vem e arruma. Mesma coisa para este else. A gente criou um if e o else não estava identado com ele. Então agora a gente vem e arruma para ficar tudo certinho, ok? Então vamos fazer o teste. Vamos dar um F5 e ver o que ele nos diz. Obviamente não, ele está errado. Porque não existe esses dois pontos aqui. Eu não sei quem foi que colocou ele ali, não fui eu. F5, rodamos o programa. Insira o valor do lado A. Vamos lá. Se eu colocar três valores iguais, ele vai me dar um triângulo equilátero. Se eu colocar dois valores iguais e um diferente, ele vai me dar um triângulo isósceles. Se eu colocar três valores diferentes, ele vai me dar um triângulo escaleno. Então vamos fazer o teste com os três. Vamos começar com o triângulo equilátero, tá? Então vamos colocar aqui 10, 10, 10, um triângulo equilátero. Vamos rodar o programa de novo. 10, 10 e 20, ele tem que nos dar um triângulo isósceles. Assim está sendo. Por fim, porém não menos importante, vamos para um triângulo escaleno. 10, 20, 30, certo? É um triângulo escaleno, o nosso programa está funcionando. E esse, pessoal, foi o nosso programa, tá? Foi a nossa videoaula de hoje. Eu espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Espero que eu consiga passar o ensinamento de hoje com clareza, que vocês tenham gostado de verdade, que vocês tenham aprendido. E eu vou ficando por aqui, até uma próxima videoaula. Até mais!